Pessoal, eu tô entre o robalo frito e ela tá entre a paella. Ela tá entre a paella e eu o robalo frito. Vamos ver aí o que vai vir pra gente comer, valeu? Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui no restaurante Bar do Bill. Nós vamos conversar com o Gustavo Pimenta, sócio proprietário aqui do negócio. Agora que eu já almocei, estou mais tranquilo, vamos para o bate-papo. Então, eu vou pedir para o Gustavo se apresentar, mas primeiro eu já quero parabenizar ele pelo negócio, pela experiência que nós tivemos aqui agora. De estar podendo almoçar, ter um lazer tão bacana aqui no estabelecimento dele. Valeu? Parabéns, Gustavo. Valeu, show de bola, irmão. E aí, galera? Então, como o Vitor já falou, meu nome é Gustavo, eu sou sócio proprietário aqui do Bar do Bill, né? Já vai fazer 6 anos do Bar do Bill, completou até há pouco tempo, né? Em setembro do mês passado. Muito bacana. Passou rápido. Tenho apenas 25 anos, comecei cedo, mas graças a Deus deu tudo certo e tá dando certo. E é isso. É isso aí. Vamos embora. Quem acompanha os vídeos do canal aí sabe que a gente tem um roteirozinho que a gente segue. E para começar, Gustavo, eu sempre assim pergunto a história do negócio, como que surgiu o negócio, como é que teve. E eu sei um pouco da história porque eu morei muitos anos aqui em Sepetiba. Inclusive minha mãe comprava muito peixe com seu Pimenta. E aí eu conheço um pouquinho, mas conta pra gente. Então, nossa família sempre foi do ramo de pesca, né? Através dos meus avós, dos meus tios, sempre trabalhou assim com a pesca artesanal. E cerca de uns 15 anos atrás, mais ou menos, minha mãe tinha uma peixaria, né? Ela tinha algumas embarcações de pesca, né? E ela fornecia para o Rio de Janeiro todo, através da nossa pescaria daqui local. Então ela sempre deu muito bem no ramo do peixe, né? E eu novo, comecei a trabalhar com minha mãe novo, assim, mas mais nos finais de semana, 14 anos, mais ou menos. Vim aqui ganhar um dinheirinho no final de semana para dar um passeio. E aí foi. Aí quando eu tinha aproximadamente 17 para 18 anos, meu pai sempre trabalhou com comércio, minha mãe sempre trabalhou, então já está enraizado, acredito que já vem de berço, né? Aí eu minha mãe conseguiu adquirir um espacinho ao lado, né? Uma casinha, uma barraquinha assim, meio humilde mesmo, que tinha um senhorzinho que morava lá, que era o seu Mário. Hoje ele não é mais vivo, já é falecido, né? Mas ele tinha um carinho muito grande pela minha mãe. E ele só saiu dali, vendeu pra minha mãe, né? E esse senhorzinho, o seu Mário, ele tinha o costume de vender uma cervejinha no final de semana. Na janelinha dele tinha um freezer lá que ele vendia cervejinha. Então o pessoal já vinha, comprava um peixe aqui, né? E já tomava cervejinha aqui do lado, que era bem encostado. Depois ele mostra pra galera aí que a galera vai entender. Aí eu assim, querendo trabalhar, querendo empreender, querendo abrir alguma coisa, né? E conversando com o pessoal, aí decidimos, falei, pô mãe, deixa eu assumir essa barraquinha aqui do lado aqui, que eu vou botar algumas coisinhas aqui, chamo minha tia, né? A gente faz um cardápiozinho, bota mais variedade de algumas bebidas. Mas você já pensava em botar comida? Não, então. Relacionada a peixe? A intenção no início era o seguinte, as pessoas vinham aqui na peixaria, compravam o peixe, aí cortava ali na hora e fritava do lado, e eu só vendia a bebida. Mas assim, tinha um cardápiozinho, tipo assim, a criança quer comer uma batatinha, alguma coisa, aí tinha um salgadinho. E assim foi, eu conversei com minha tia, ela topou a ideia, aí a gente só abria sábado e domingo, né? E era o horário da peixaria, né? A peixaria abriu 8 horas da manhã, fechava às 5 da tarde, então era mais ou menos esse horário. Que já a barraquinha, quando minha mãe comprou, já funcionava assim, sendo que aí eu entrei, né, pra assumir mesmo. Entendeu? E isso que ano? Isso foi em
estamos em 2022, 2017. Ah, 2017, isso, 2017. Final de setembro, setembro de 2016. cara, então Setembro de 2016, na verdade, fez 6 anos agora. todo esse empreendimento veio de 2017 para cá, 2016 para cá. Final de 2016, setembro, né? Foi setembro. Caramba. Porque eu lembro de quando minha mãe comprava peixe aqui, eu vinha com ela e não tinha nada desse empreendimento grande Não aqui, tinha. cara. Então, aí no caso, quando a gente iniciou, eu convidei os familiares, né? Os familiares vieram prestigiar. Aí fizemos uma inauguraçãozinha, mas bem simples mesmo. Uhum. Aí depois o familiar já trouxe um amigo, daqui a pouco o amigo já trouxe outro amigo. E foi. E aí você já tinha cardápio de peixe ou ainda era o lance Não, era a de mesma fritar o coisa, peixe? mesma coisa. Ah, entendi. Aí foi tomando uma proporção que a gente não tinha mais estrutura, pra ter noção. A gente tinha um banheiro. É disso que a gente quer falar, é É. disso que a gente gosta. Quando o negócio começa a apertar, e aí a gente tem que estudar, tem que crescer, tem que... Exatamente. É O isso. banheiro, tipo assim, era precário. As mulheres usavam o banheiro da peixaria. A da peixaria da minha mãe, pô, ela sempre foi muito limpinha. Os clientes diziam que, tipo assim, nem parecia que era uma peixaria. Banheiro de peixaria, Então, mas tipo assim, existe um preconceitozinho, né? Mas assim, era bem limpinho, então a mulherada ia tranquilo e os homens tinham um cantinho lá que dava um jeito, aquela coisa. E não tinha mesmo, era muito humilde mesmo. Entendi. Aí a gente foi tomando a proporção que a gente viu que a gente tinha que estruturar, o dinheiro que estava entrando já não dava para botar no bolso. Se depois você tiver e puder me mandar a imagem Claro, do claro. começo de como que era e tal, Com a gente coloca aqui no certeza, meio. Vamos botar, tem Depois a gente vários vê. registros bacanas. Beleza. Aí a gente viu que não estava dando certo, que não era só mais uma, assim, não estava sendo mais só uma brincadeira, né? Tava começando a vir clientes mesmo, assim, para conhecer, né? Então a gente foi obrigado a fazer uma obra, mas assim, uma obra bem rápida mesmo, só para ter Para receber. assim, melhor. né? Melhor as pessoas. Aí fomos comprando as mesinhas, porque a gente só tinha 2 jogos de mesa. Aí, caramba, como é que tu atende com 2 jogos de mesa? Não tinha como. Aí, E hoje tem quantos? pô, hoje 200? 200 jogos de mesa. Por aí, Aí, maravilha. entendeu? Então, assim, Uhum. a gente foi comprando algumas mesinhas, né? Aí fizemos uma obra, fizemos um banheiro já melhor e tal. Aí começamos a estruturar a cozinha, comprar equipamentos, comprar fogão, comprar as coisas e foi indo, né? Aí foi passando o tempo. O Parque Bill já começou a fazer bastante sucesso em Sepetiba. Em Sepetiba já era, assim, já era um ponte. Referência até que não. Aham. Mas já era um ponte assim que o pessoal já se encontrava, né? Entendi. Aí a gente foi trabalhando, né? Foi crescendo, aí decidimos abrir mais um dia, na sexta-feira. E a gente, assim, acredito que o que fez dar certo foi isso, que a gente fez tudo por etapas, sabe? A gente passou pelas etapas. A gente não foi assim, vamos abraçar tudo, não. Foi pelas etapas. A gente trabalhava sábado e domingo, aí no sábado e domingo a gente estendeu o horário, tipo assim, não era mais 5, aí fechava 8, sabe? Aí depois começou a fechar mais tarde, fechava 10. Entendi. Aí quando o negócio estava muito bom, a gente teve que abrir um pouco mais tarde, não dava para abrir cedo, não dava para abrir 8 horas, porque os clientes estavam chegando mais tarde. Então a gente começou a abrir, aí definimos um horário de 11, abrir 11 da manhã e já levamos até meia-noite. E aí quando estava muito bom, né, bem redondinho, sábado e domingo, a gente foi, vamos abrir mais um dia de semana. Né? E isso foi mais ou menos que ano? Você lembra? Foi logo no começo? Não, foi praticamente aí um ano depois. Final de 2017, foi um ano 2018. depois, foi um ano Isso depois. aí você tava com mais ou menos quantos anos? Então, gente, não foi nada ensaiado não, tá? A gente tá bem improvisado, então assim, tem coisas que falham na memória. Não, por isso que eu tô perguntando mais ou menos, não é exato. Então, não. eu comecei com 18 anos, por aí eu devia ter isso aí, uns 19 anos. Caramba, cara. Por aí, isso. Entendi. Eu tinha mais ou menos essa idade. Eu tô Bem novo mesmo. perguntando por quê. Você mesmo disse aí, isso é muito bom para quem quer saber mais sobre empreendedorismo, que é quem acompanha o canal. Porque você disse que foi etapa por etapa. Isso normalmente é coisa de não só de quem tem visão no negócio, que é preciso ter visão para isso, mas às vezes algumas ferramentas, algumas coisas empreendedoras. No caso, você não tinha então, ferramentas ou não tinha curso. Como eu disse, né? Os meus pais sempre foram de comércio. Antes da peixaria, eu já trabalhava com comércio também. Então, assim, eu acredito que isso já veio dentro de mim, já aflorou essa situação, né?
mas não é só também, eu não digo teu dom, não digo assim, eu digo que tem que fazer acontecer e você tem que conhecer o teu negócio. A pergunta que eu estou fazendo é nesse sentido, por quê? Porque você ainda não tinha estudado empreendedorismo, nada disso. Então, assim, o que prova? Isso é uma das peculiaridades que diz, assim, que é fato que está em empreendedor nato, sabe? A pessoa, quando é empreendedora nata, são coisas peculiares que levam a esse resultado. Então, eu sou, então, pelo assim, visto, a gente está falando com o empreendedor nato. Pode falar. Assim, fica até meio sem graça. Pode falar. Começando agora, né? Mas, então, eu sou formado em administração. É isso que eu também quero chegar nesse ponto. Durante quando eu estava trabalhando, eu cheguei até a trabalhar em outros lugares já tendo o Bar do Bill. Que maneiro, a gente vai entrar nesse assunto também. Que maneiro. E estudando, né? Eu sou formado em administração. Mas assim, eu digo que o empreendedorismo mesmo não tem uma faculdade, não existe faculdade. Não existe. Ali tu vai ter uma base, tu vai ter uma noção, tu vai aplicar algumas técnicas que você aprende, né? Algumas formas para botar no seu negócio. Mas a faculdade é a vida, não tem jeito. Com certeza. Eu falo que empreendedorismo você tem que estar no momento certo, na hora certa, entendeu? Oportunidade e você fazer acontecer. Exato. Não tem o que fazer. Exato. Entendeu? Trabalhar, tem que botar a mão na massa. Hoje eu não trabalho muito, assim, até trabalho operacionalmente. Mas durante aí meus 4 anos de Bar do Bill eu trabalhei 100% operacionalmente. 100%. Eu sei muito bem, porque comigo foi a mesma coisa. Exatamente. Então, tipo assim, era de caso eu não viesse 4 anos sem férias. Um domingo, um sábado, tipo assim, não ia rodar, não ia acontecer. Porque só eu conseguia fazer aquilo ali, porque eu não tinha uma mão de obra para me substituir. Entendeu? Então, e as pessoas vinham ali por causa de mim, por causa dos meus pais, enfim. Claro. Então, assim, durante 4 anos eu trabalhei muito operacionalmente. Hoje, assim, eu sinto até que eu atrapalho um pouco. Sabe? Porque você vai tendo conhecimento do seu comércio, do seu negócio, né? Aí você vai estabelecendo regras, né? Processos para a coisa andar, sem você, né? Sendo que hoje, quando às vezes eu tô na correria, eu vou botar a mão e falo assim, não é por aí, existe aquele caminho que tem que ser seguido. Ou então, por você estar presente, as pessoas ficam meio tensas e... Sim, então assim, hoje eu trabalho operacionalmente, faço o dia a dia que como qualquer outro comerciante faz, né? Mas assim, hoje é muito mais a cabeça, né? Hoje a gente tem que trabalhar muito mais o mental, né? Pra gente planejar, pra gente estar sempre ligado no que tá acontecendo no mercado aí. É isso. Pra dar presente. E Gustavo, você fez faculdade de administração, você já se imaginava fazendo isso quando mais novo? Já se imaginava. Bacana, porque a pergunta era se a demanda de coisas do Bar do Bill fizeram com que você necessitasse de mais ferramentas e fosse buscar esse crescimento. Porque comigo foi assim. Eu formei em zootecnia, que é produção animal, na rural, só que aí, por um acaso, eu acabei abrindo um negócio e o negócio deu certo e foi crescendo e eu falei, cara, eu preciso de ferramentas, porque eu preciso criar coisa mais profissional. E aí eu fui fazer a pós-graduação em gestão empresarial, fui fazer curso em outros lugares, fui me especializando. O teu negócio, né? Isso, porque por necessidade. Fui me especializando por necessidade e por gosto. Fui me encontrando. Fui falando, caramba, cada coisa que eu estudo aqui eu tô aprendendo mais e gostando mais. E foi bem bacana. Mas no teu caso, você já se via fazendo administração. Sim, assim, a parte da teoria, acho que ela é muito importante, né? Acho que a gente consegue ir por um caminho mais fácil, né? Com conhecimento. Mas assim, eu acho que para fazer a chave virar mesmo, não tem outro mistério. Tem que trabalhar, entendeu? A prática. Montar, assim, um dos principais também que eu vejo é você ter uma equipe boa. Assim, se você não tiver equipe, uma pessoa que enxergue igual você enxerga o seu negócio, assim, que compra o barulho mesmo, não adianta. Né? Então, sozinho você não faz nada. Você tem que ter equipe, tem que fazer a galera acreditar que aquilo dali é bom para todo mundo. Eu costumo dizer que o bom empreendedor, a boa empreendedora, a gente nunca é especialista em uma coisa, mas a gente entende um pouco de tudo. E até no fato de você montar a sua equipe, tem um fator seu, sabe? De que você selecionou as pessoas e foi vendo e chegou numa equipe que você... Você acaba sendo espelho, né? Você acaba sendo um espelho da toda a tua corporação. É isso. Né? Eu antes aqui eu era muito envolvido
diretamente assim na administração, na gestão assim de todo mundo. Aí depois, quando a gente foi crescendo cada vez mais, a gente já contratou uma empresa para dar esse suporte para a gente, né, na gestão, né, foi até um grupo de psicólogos muito bacana também. Na área de recrutamento? Também. De tudo, assim, na parte da gestão toda, de capacitação, de treinamento, enfim. Pô, que maneiro. Sendo que é muito bom, né, muito bom, a gente gosta muito do serviço, do trabalho, mas ao mesmo tempo, porque assim, a gente tem muitos funcionários que trabalham com a gente há muitos anos atrás, tipo assim, tem mais de 16 anos, tem gente que trabalha 5 anos com a gente aqui, 4 anos, então assim, para essa galera, eles sentiram um pouco assim a mudança, né? Claro. Porque não tem jeito, vai passando o tempo aí as coisas vão mudando. Mas assim, quando teve ao ponto de ligação já foi, Gustavo, o dia que tu sair daqui eu saio também. Tipo isso. Então assim, tu vê, realmente você é um espelho para ele, você é uma inspiração para ele. Sim, e ele gosta de enxergar que tem uma pessoa ali que tá levando para um caminho, entendeu? Então assim, quando não tem isso, eu acho que não tem assim aquela motivação. Então eu sempre busquei estar muito presente, eu tô todo dia aqui, eu converso muito com eles, assim, muito difícil eu dar expor, brigar, acho que isso não é o caminho, tá fora disso. Eu sou muito mais de conversar, de entender o que está acontecendo, entendeu? E acho que por isso que deu certo, como eu falei, né? Se não tiver uma equipe, uma galera que comprou essa ideia, não vai. Bacana. E só porque isso também já é tema em outros vídeos nossos, essa fase de mudança que você mesmo percebeu e disse que foi você sair um pouco do operacional para cuidar mais da gestão. E isso foi algo que aconteceu por algum motivo que você se lembra, ou se você já tinha essa foi por causa da conclusão da faculdade, ou você já imaginava, não, uma hora eu tenho que... porque assim... Como é que foi o processo de sair total do operacional e ir para gestão? Então, começou eu e minha tia, né? Minha tia. Depois eu fui, chamei um garçom, aí depois eu tive que chamar mais uma pessoa para cozinha, e assim, é mais tudo família, amigo trabalhando. Hoje a gente está na casa de quase 60 funcionários. Então como é que tu controla isso? Que maneiro, cara. Como é que tu controla isso? Não tem como. Então chega uma hora que você não consegue, você tem não que sabe. Tem ajuda, ninguém faz nada sozinho. Você não consegue, você não sabe. Como é isso, entendeu? Aí você já envolve muitas coisas. Aí você tem que ter um contador para te dar um suporte. Aí a gente optou em ter uma empresa para prestar esse serviço para a gente na parte de gestão mesmo, de comportamento, a parte de treinamento e tudo mais. Enfim, e dentro do restaurante você tem várias empresas que prestam serviço para você, porque assim, sozinho você não consegue, uma coisa liga a outra, né? Então foi mais ou menos aí que eu percebi que eu tinha que sair do operacional, não que eu saí 100%. Não, eu gosto muito do que eu faço, sabe? Eu gosto muito do que eu faço, sempre gostei. Mas você já enxerga que houve essa mudança. Se você não fizer isso, você não cresce. É isso. Você não cresce, se você não começar a dar oportunidade até para um colaborador seu, entendeu? Hoje eu tenho o responsável de cada setor, tenho o responsável na cozinha, tenho o responsável de atendimento, eu tenho o responsável de RH, eu estou em tudo setorizado. Eu costumo dizer uma coisa que eu já até disse em um vídeo meu, mas é tão importante, tão fundamental, que eu acho válido até falar em mais de um vídeo. A gente lá na empresa uma vez contratou uma consultoria financeira. Um consultor, cara, excelente. Virou um grande amigo nosso, Paulinho. A primeira pergunta que ele me fez foi a seguinte: Guido, você sabe qual é a função de um gestor? E eu não soube responder a ele, dei uma resposta errada lá. E aí ele falou assim: Guido, a principal função de um gestor é tomar decisão. Essa é a principal função de quem está gerindo o negócio, é tomar decisão. Então assim, tudo que você fez para chegar ao ponto de gerir é justamente o que você falou agora, né? Que você precisava ir para a gestão para o negócio poder crescer. E quando você vai para a gestão, migra para a parte de gestão, você precisa tomar decisão dali para frente o tempo todo. Vamos expandir, vamos enxugar custo, ou vamos implementar isso aqui no cardápio. Essa pessoa está atrapalhando a equipe, vamos contratar mais alguém. Então, assim, todas as decisões, ela precisa do gestor com a cabeça boa, quanto melhor possível para tomar as decisões. Então, eu hoje me encontro no mesmo caso. Até hoje acontece de às vezes um gerente está de férias ou teve um problema e eu entrar no operacional. Até hoje acontece de eu estar no operacional também. Mas hoje eu consegui formatar a empresa
do ponto que me sobra tempo para minha família, tempo para eu poder criar um canal, criar projetos novos. E por quê? Porque a minha função hoje é tomar decisão. Então tem as pessoas que montam as planilhas financeiras, os números, e trazem até mim. Eu tomo decisão. Tem a pessoa certa que faz as compras, tem o gerente de compras. Então, assim, eu consegui montar um negócio que eu idealizava para eu ter tempo para tomar as melhores decisões. Então, assim, é bom eu estar falando isso, por quê? Porque quem está assistindo a gente são empreendedores, ou são pessoas que querem empreender. Então, uma outra coisa que eu digo é que o empreendedorismo é uma folha em branco. Então, assim, eu idealizei isso. Cara, eu quero crescer. Não existe uma regra. Eu idealizei isso. Eu quero crescer, então eu tenho que fazer gestão para eu ter tempo e tal. Mas eu conheço empreendedores que tem negócio há 20 anos, cara, e precisa dele estar ali, mas porque ele quer estar ali. Entendeu? Ele não pensa, às vezes, em ter mais lojas, ele não pensa, ele gosta de estar ali, ele quer estar ali. Ele encontrou o objetivo dele. É isso, e às vezes ele dá um jeitinho de tirar as férias dele de 15 dias, de um mês, mas ele quer estar ali. E se a gente parar para pensar, não existe regra, o empreendedorismo é isso. Ele poderia estar trabalhando para alguém de carteira assinada, mas não está. Ele está trabalhando para ele, mas ele quer estar presente ali full time. Então isso é bacana também de se compreender. O que tu falou é muito importante. Assim, eu também saio muito, eu vejo algumas palestras, eu sigo uma galera bacana desse ramo, e uma coisa que você falou eu acho muito importante. Como você é dono de negócio, você tem que saber para onde você quer ir. Exato. E até onde você quer ir. Porque às vezes tu quer ir para um lugar que tu nunca vai conseguir chegar e tu nunca vai ser feliz, tu nunca vai estar satisfeito. É como você falou, tem gente que está ali todo dia, que gosta e que se dá bem e é feliz. Entendeu? Isso. Que ele tem uma loja e é aquilo ali que ele quer para a vida dele. Exato. Ponto, acabou. Agora, tem gente que tem 10 lojas e o cara não quer parar, ele não está satisfeito. Então, assim, acho que para você ter sucesso no teu negócio, eu acho que a primeira coisa é você saber até para onde você quer ir e você ter sucesso com você mesmo, pessoal, e ser realizado. Acho que a primeira coisa é se conhecer, né? E saber até onde você quer ir. Assim, voltando até a falar um pouco sobre tomada de decisão, assim, foi o que eu comecei, né? O Bar do Bill foi uma ideia minha, foi algo que eu iniciei há 6 anos atrás, mas os meus pais sempre tiveram por trás, né? Eles entenderam que todas as decisões que eu vinha tomando têm dado certo e eles sempre respeitaram isso. Então, assim, isso é algo que fez dar certo. Eles viram que a gente já estava estudando, estava realmente dedicado e eles acreditaram na gente. Então, assim, depois logo em seguida veio meu irmão também, que trabalha comigo, né, sócio junto comigo. Então, a gente sempre se reuniu, né, e vamos botar as cartas na mesa aqui. O que vocês acham? Eu acho isso. Não, eu acho aquilo. Então, assim, a gente juntava a melhor decisão com a opinião da grande maioria, né, num pensamento que seja bom para todos e tomava a decisão. Então, assim, muitas vezes eu tomei decisão sozinha, mas a maioria das vezes a decisão sempre foi, né, em as conjunta, grandes decisões geralmente são em conjunto. Então, assim, isso que fez dar certo, né? Porque quando você tem mais de uma mente pensante... E o fato de você ter tido apoio, cara, sim, é muito importante, sabe? Porque tem muita gente mesmo, eu espero que muita gente que ouça esse canal escute isso, tem muita gente que tem perfil empreendedor, tem competências empreendedoras, mas são sucumbidas ao que principalmente os pais querem que a pessoa faça. Isso é uma coisa muito importante mesmo. Eu converso muito com amigos, assim, vários amigos mesmo, que entrou no comércio dos pais, né, e não conseguem, isso aí, vários mesmo. Não consegue, assim, tomar uma decisão porque, meu pai não deixa, minha mãe não deixa, mas acha que não vai dar certo, vai dar errado. Assim, a primeira coisa é entender que são gerações diferentes. A geração dos meus pais não é a mesma geração nossa. Isso. Entendeu? Então, assim, tem coisas que a gente tem muito mais acesso que eles e tem coisas que eles sabem muito mais do que a gente, que hoje em dia não se diz mais. Exato. Então, assim, acho que muitas coisas não deixam de ir para frente por conta disso. Se não tiver uma união e não puder ceder, eu acho que não vai. Acho que aqui o que fez dar certo foi isso. Os meus pais entenderam que o nosso caminho estava sendo certo, eles acreditaram na gente, entendeu? E foi o que fez dar certo também. Sim, com certeza. E o meu caso é a mesma coisa, porque
Na verdade, abrindo aqui um pouco do meu particular para você, eu sempre senti esse negócio de empreendedorismo comigo, sempre comecei, muito novo, comecei a criar coisas e vender coisas, mas enquanto eu tinha a presença do meu pai, eu achava que eu tinha que fazer aquilo que ia orgulhar ele, ou aquilo que ele queria para mim e tal. Só que o que aconteceu quando eu estava terminando a faculdade, meu pai faleceu. E assim, foi algo ruim na minha vida, mas dali para frente a liberdade de, sabe, poder fazer realmente o que eu queria, para mim foi o que me permitiu realmente falar, cara, eu posso fazer o que eu quiser. E aí, por acaso, eu tive a oportunidade de começar a empreender, chamei a minha irmã para fazer comigo e, cara, o negócio foi um sucesso. Então, assim, é importante porque, que eu estou dizendo, no meu caso, infelizmente, foi por conta de um problema, mas tem muita gente que deixa de empreender e às vezes é chegar e conversar para ter apoio, porque eu vejo no que você fala aí que foi imprescindível você ter esse apoio familiar para poder criar tudo que vocês criaram. Sim, acho que se não porque assim, quem compra, eu não tinha dinheiro, era um adulto, era um jovem ainda. Quem comprou o espaço foi meus pais. Então, assim, eu entrei em uma situação que não foi minha, né? Então, assim, eles deram oportunidade para mim e da oportunidade eles deram o principal, que foi o apoio. Então, assim, eu consegui trazer coisas novas, coisas que eles não tinham muito acesso e comecei a implementar, né? E foi dando certo. Então, mais importante, eles compraram a ideia de falar assim, não, vamos deixar eles tocarem porque tá certo. Assim, cada comércio tem uma identidade, né? Eu comecei vendendo aqui salgadinho, comecei vendendo cachaça, vendendo aquelas coisas todas. Assim, hoje eu não vendo mais, nada contra quem vende, mas assim, você tem que ter um público-alvo, né? Você tem que ter um público-alvo e saber onde você quer chegar. Então assim, eu fui eliminando, mas e os clientes? Mano, mas a gente quer ir porque a gente quer oferecer algo para novos clientes, a gente quer buscar algo, entendeu? Além disso. Então, assim, vai ter coisas que a gente vai ter que dizer não, vai ter coisas que a gente vai ter que fechar a porta, entendeu? Pra gente conseguir ir além. E assim, hoje deu tão certo que a peixaria não existe mais. A peixaria não existe mais, né? A peixaria, ela, no caso, ela tava andando assim, já... Minha mãe sempre teve muitos clientes, né? Mas o ramo em si tava muito difícil, aí teve a greve dos caminhoneiros. Quantos anos a peixaria ficou aqui? Há cerca de uns 15 anos. 15 anos de peixaria, famosa peixaria. E assim, a gente mostrou que não estava dando mais certo, a gente sentou, fez conta, ó, não está dando certo, não está fechando, e o restaurante tá segurando tudo. E o que vocês acham aí da gente fazer e tal? Então foi muito difícil, acho que a decisão mais difícil foi de ter tomado a decisão de fechar a peixaria, mas para você ver, quando a coisa tem que dar certo e quando tem a união, tudo flui. Porque assim, o meu pai já era muito a favor de fechar e investir no restaurante, mas a minha mãe tinha um receio. Porque assim, quando você abre um comércio, as pessoas acham que é só dinheiro, né? Não, é só chegar ali no final do mês e o resultado tá ali. Não é isso. Ali tem muitas coisas envolvidas. Pô, você fecha um comércio, você diz não para muitos clientes que estão ali, diariamente. Sabe? Não é só dinheiro, muita coisa envolvida. Tu cria vínculos, amizades e N coisas. Quando você tem uma empresa, já se diz que a gente cria um contrato social, né? A gente tem ali um contrato com a sociedade. A gente tem um papel com a sociedade local. Então a peixaria tinha o seu papel, assim como hoje o Bar do Bill tem o seu papel. Então assim, o Bar do Bill hoje oferece lazer e experiência gastronômica num bairro que não tinha. Sabe? Então foi revolucionário e é muito bacana. Então assim, a decisão mais difícil foi essa. E pra tu ver que o empreendedor, como você falou, tem que tomar decisão. Então se de repente a gente não tomasse aquela decisão um tempo atrás, será que a gente estaria hoje como a gente está? Eu acho que dificilmente. Então a gente teve que tomar decisão pra gente ver que o caminho que a gente estava indo estava certo. Entendi. Entendeu? Legal. Só ainda dentro dessa questão da história, só para compartilhar, eu achava que tinha sido de caso pensado a mudança para agregar valor, porque assim, o peixe cru é um valor, o peixe cozido é um valor agregado. Então assim, o ticket médio muda. E eu achei genial, falei assim, genial, foi caso pensado
mudar da peixaria para o restaurante para agregar valor e aumentar o ticket médio. Mas não, pelo que você está me explicando, foi oportunidade e mudança ao longo do caminho. A nossa intenção era manter a peixaria e ter o restaurante, sendo que o restaurante cresceu de uma tal forma, né? Assim, que não tinha como mais. E o bom disso é que todos os funcionários que são da peixaria, que já eram muito antigos, estão com a gente até hoje. Então assim, a gente não teve que desligar ninguém, a gente aproveitou todo mundo. Porque assim, a galera que limpava o peixe, hoje a gente continua limpando o peixe. Sim. Não é mais pro cliente que vem comprar o peixe na peixaria, é o cliente que vem aqui consumir. Que bacana. O peixe frito. Então, tipo assim, a gente aproveitou todo mundo. O pessoal que era de serviços gerais, o pessoal que ia fazer as compras, todo mundo tá dentro do Bardo até hoje. Que bacana. Isso aí. Antes também da gente entrar na questão, na outra parte da entrevista, que é jogo rápido, não vou tomar muito seu tempo. Te perguntar por que Bar do Bill, o nome. Bar do Bill, Isso aí é uma coisa que todo mundo pergunta, toda semana pergunta. O pessoal vai ficar curioso. Tem um site nosso já rodando já. Tem a história lá contando as datas certinhas, se eu errei alguma data. Qual site? Confirma lá, bardobill.com.br. Legal. Aí depois dá uma olhadinha lá, entendeu? Então, Bar do Bill, que é o seguinte, quando minha mãe comprou essa barraquinha, o meu tio, que trabalha com minha mãe já há anos, ele ficou ali tomando conta, né, dessa barraquinha assim. Aí botava no isopor, um freezer, aí comprava tipo assim, 2 caixas de cerveja, 3 caixas de cerveja no final de semana. Aí quando eu ia ver o dinheiro, só tinha dinheiro de uma caixa. Só tinha dinheiro de 2 caixas, tipo assim, que era coisa assim, pega lá, depois eu pago, não sei o que, aquela coisa toda. Aí como meu tio ficou ali de frente, aí o pessoal queria inventar um nome pra dar pro bar, né? O apelido do meu tio é Deco, né? O pessoal chama de Deco. Aí eu falei assim, vai ser Bar do Deco. Não, vai ser Bar dos Pimenta, Bar de não sei o que, Bar de não sei o que lá e tal. Aí o pessoal não sabia o nome que dava pro bar. Aí aqui sempre teve muito animal, né? Cachorro, gato, por causa das peixarias, né? Sempre teve muito bicho aqui. E tinha um cachorro que chamava Billy Liu. O nome do cachorro era Billy. Ele só ficava aqui na peixaria e só comia peixe. E ele ficava por aqui. Aí o cachorro ia pra lá, o cachorro ia pra cá, Billy Liu pra lá, Billy Liu pra cá. Aí teve um amigo meu tio que falou, o nome desse bar agora vai ser Bar do Billy Liu. Aí ficou Bar do Billy Liu. Não, Bar do Billy Liu, não sei o quê. Aí quando eu conversei com minha mãe e com meu tio, assim, pra gente, porque o caso ia assumir, eu botei, falei, gente, agora não é mais Bar do Bill, agora só deu uma direção, agora é só Bar do Bill. Bar do Bill é mais rápido. Aí foi isso, então... E é uma mudança sagaz, sim, as pessoas acham que é algo surreal, não, veio de um cachorro. Surgiu do cachorro que ficava aqui. Assim, nada... É por isso que eu gosto de história, galera. Não foi nada pensado, planejado, nada, foi algo que aconteceu. Entendeu? Aí, tá porque até hoje... o pessoal pode achar que montaram uma mesa de reunião grande para escolher o nome. Nada. Foi o nome por acaso. Esse é até um conselho que eu dou. Acho que quando planeja muitas coisas, acho que a coisa tem que acontecer natural mesmo. Isso aí. Deixar improvisado ali e vai. É a melhor parada. Show. Gustavo, chega numa parte que assim, eu gosto de abrir um espaço para... Se você tiver com alguma demanda, assim, alguma questão de gestão, que esteja ao meu alcance, eu entenda e possa colaborar de alguma forma, eu abro para todo mundo que eu entrevisto. Então pode ser assim, de qualquer área, porque se eu puder, eu tento lhe ajudar, lhe dar uma dica e tal. Se eu não puder, eu posso conhecer quem possa também e te indicar. Tem alguma coisa hoje que assim, seja uma pedra no teu sapato? Assim, um desafio? Um desafio. Cara, eu tenho dificuldade com índices financeiros, então eu tenho uma questão com atendimento, ou então a logística de entrega, sei lá, qualquer coisa. Então, porque assim, acontece muito disso, né? Eu tenho muitos amigos que falam assim, Gustavo, preciso que você me dê uma consultoria, Gustavo, preciso que você me dê uma orientação. Eu falo assim, gente, eu sou igual a vocês. Caramba, porque assim, o pessoal vê, o Bar do Bill cresceu, deu certo, tal, referência. Mas eu também, todo dia eu aprendo, todo dia tem coisa nova que acontece, então tem muita coisa que eu também não sei. Assim, restaurante, eu dá mais o nosso cardápio aqui, que ele é bem grande, o nosso forte é frutos do mar, mas ele tem a parte de massas, tem a parte de carne, tem os petiscos, tem uma carta de drink muito grande, com mais de 60 drinks. Então assim, é uma coisa que a gente tem feito já, até uma particularidade, né? A gente tem feito, a gente está praticamente completando,
mas sim, tem muita coisa que para você ter um controle total do teu comércio, você tem que ter uma ficha técnica, uma coisa que a gente está completando. Sabe, uma ficha técnica é importantíssimo você ter. Se você não tiver uma ficha técnica hoje, você não sabe nada do seu comércio. A realidade é essa do ramo de restaurante, do ramo da gastronomia, você tem que ter isso. Porque se você não tiver isso, você não sabe o lucro, você não sabe... por aí. É a partir dali que você consegue definir outras coisas. Acho que assim, o maior desafio mesmo é assim, controlar, né, os insumos, controlar os alimentos. Porque assim, a bebida a gente consegue até controlar através de sistemas, né? O sistema ele é bem controlado, né? Ele fecha bastante. O sistema que você tem conforme você vende, ele dá baixa no estoque de acordo com a ficha técnica? Isso, dá baixa, legal, tudo certinho. Legal. Mas sim, controlar insumos é muito difícil. Por exemplo, controlar uma peça de carne, cara, você controla camarão assim, você controla. Agora você controlar um arroz, você controlar um feijão, um caldo, uma coisa, isso aí é muito difícil. Deixa eu só tentar te ajudar um pouco nisso, nessa questão. O estoque fica tudo aqui, né, no restaurante, é estocado aqui mesmo. Entende? Mas tem uma parte centralizada ou fica peixe aqui, carne lá e fica... Então tem a parte do frigorífico, né? A gente tem 2 frigoríficos, né? Que um é a parte de congelamentos e outro refrigerado. É a parte refrigerada. A parte refrigerada a gente bota mais bebida. A gente trabalha mais com bebida, o outro a gente trabalha com comida. Aí tem dentro da cozinha também, a gente tem uns freezers, né? Tem os freezers que a gente armazena também, algo assim que usa com mais frequência. E tem as partes também de geladeiras que mantém refrigerado. E tem um estoque também físico, entendeu? Tem um estoque físico assim de assim, arroz, essas coisas todas que fica tudo armazenado aqui. Também tem estoque de bebida. Essa questão tudo aqui e volta aqui. Essa questão do controle é uma parte complexa, é um desafio, eu entendo. O mais difícil nisso tudo é você chegar a, eu diria até que beira o impossível chegar na exatidão quando se trata de gastronomia. Sim. Beira o impossível, porque às vezes você põe lá, cria uma ficha técnica para um suco de laranja, vamos supor. Às vezes você compra vem uma caixa do Ceasa que dá uma laranja pra caramba, às vezes vem uma caixa que dá menos suco naquela caixa. Sim. Então assim, por isso que eu estou dizendo que beira é impossível. Então a gente tem que saber com o que a gente vai gastar energia. Eu vou gastar energia com esse tipo de coisa? Eu conversando já com amigos, assim, até de sucesso mesmo, que deram muito certo aí. E eles falam, Gustavo, olha só, eu controlo a picanha, o salmão, o camarão. É isso que eu tô te dizendo. E arroz, as coisas não tem como, não consigo. A gente... É isso que eu tô te dizendo. Existe assim. Não é solto, né? Mas também aquela coisa de precisão. Exatamente, é isso que eu tô falando. O exato só tem ou beira o impossível ou você vai ficar doido, não tem como. Entendeu? Então assim. As coisas na parte de controle de gastronomia tem que ser por etapas. Então, como você disse, a parte de bebidas, principalmente engarrafado, tranquilo. É tranquilo de controlar. Sim. Agora, essa parte de arroz, feijão e tal, você pode ver o rendimento próximo de cada um e definir se na ficha técnica você vai tratar ele como ele cru ou cozido, né? Tem que ter uma margem, né? Isso, a margem de erro. E aí você pode acompanhar. Fez a contagem do estoque hoje. Começou a trabalhar com o sistema dando saída no estoque. Faz daqui a 7 dias. Putz, bateu muito errado. Vamos insistir, vamos tentar ver se isso aqui dá para controlar ou não. Vamos tentar mais uma vez. Pô, tá beirando aqui o que a gente estava imaginando. Então vamos levar. Então assim, é difícil, é complicado, eu sei, porque eu passei por esse momento também. E eu queria controlar tudo, até o sachê de ketchup no começo. E depois que eu vi que não adianta, porque o cliente às vezes pega ali um sachê e tal, eu falei, tem coisas que é melhor eu entender que não vale a pena eu gastar energia. Não vale a pena eu gastar energia. Então eu foquei nos principais itens, nos insumos mais caros, nos mais próximos da exatidão. Alguns eu aceitei que eu não vou chegar no exato, mas dá para ter uma ideia também. Uma ideia, uma margem. Quando eu fizer a contagem de conferência, vai bater próximo daquilo. E cara, e assim vai se levando, entendeu? Então assim, é o mais tranquilo. Porque acho que eu falei nessa parte, assim, porque quando você abre um restaurante, né, no ramo de gastronomia, acho que o mais importante é o estoque, né? E tem muita gente que não dá assim muita importância. É muito importante. Entendeu? E o estoque tá ligado ao seu caixa. Exatamente. Então assim, é algo muito difícil de controlar.
Então por isso que as pessoas às vezes deixam de lado, mas aí às vezes, pô, eu faço fecha de conta por causa do dinheiro. O dinheiro tá ali. Tá no estoque às Entendeu? vezes. E você às vezes fazer muita mais. Uma compra muito grande. Uma compra muito grande, exatamente. Você tem lá no teu estoque lá, né? Aí você compra de novo, aí aquilo vai ficando, vai acumulando, mas teu dinheiro tá parado. E aquilo daí não tá saindo. Então assim, ter um estoque eu acho que é fundamental no ramo do restaurante, bem controladinho. Deixa eu lhe dizer, nós contratamos uma vez uma consultoria de estoque, né, uma consultoria para estoque com o Sebrae, foi muito boa por sinal. A gente montou uma planilha a curva ABC, né, quais são os itens que estão na curva A, os itens da curva B e os itens da curva C. Então assim, a gente tem aqueles itens que são os mais caros que demandam a curva A, normalmente ela demanda 80% do valor do teu estoque todo. Então são os itens mais caros. E dentro dessa consultoria, além da gente identificar esses itens, a gente criou o estoque mínimo e estoque máximo. Então, o máximo que a gente pode comprar, o tempo que ele vai durar e quando ele chegar no mínimo, quanto vai comprar de novo. Sim. Sabe? É muito bacana poder trabalhar dessa forma. Trabalhar com estoque mínimo eu acho que é o fundamental. O mínimo e máximo, para você não comprometer a caixa. Teu dinheiro ficar parado ali. Porque assim, meus pais que sempre falam isso. É muito ruim você ir num lugar e você pedir uma coisa e não tem. É horrível, né? Isso aí é horrível. E assim, então, isso aí, exato como você falou, o estoque mínimo é algo imprescindível. Só que eu não sabia como que chegava no estoque mínimo. E nessa consultoria a gente soube. A gente pegou um período de consumo, quanto que consumiu naquele período e fez um estudo para ver, cara, você não precisa, para 15 dias, você não precisa de mais do que isso aqui. Entendeu? Mais ou menos isso, então bem bacana. Então assim, se for algo que esteja precisando depois eu puder, eu te passo até o contato de quem fez a consultoria, que valeu super a pena. Com certeza. A gente tá avançando, né? Tem uma pessoa cuidando hoje do estoque. Sempre teve, né? Mas assim, mais a fundo mesmo, interligado com o sistema, né? Como você falou, deu saída, né? O cliente pediu, o garçom lançou. Então vocês já fizeram a contagem do estoque e colocaram no sistema para ver como é que vai ser. Já tá rodando, né? Legal. O cliente pediu, o garçom lança, já sai na cozinha. Quando sai na cozinha, então o sistema já vai dando baixa ali. Uma maravilha quando isso começa a funcionar. Isso, assim, no início é um desafio. Fala assim, caramba, mas cadê e tal? Já acabou? Não, mas aí tem um estoque e tal. Então, assim, mas tem que praticar. Porque quando começa a funcionar, o sistema te dá a lista pronta do que tu tem que comprar aquela semana. Exatamente. Aí, através do estoque, você puxa tudo, você tem noção de tudo. Da tua receita certinha, do teu lucro ou do teu prejuízo, enfim. Maravilha. Coisas. Show de bola. E pra gente finalizar, meu amigo, quais são as previsões futuras? O que o Gustavo espera? O que o Gustavo quer? O Gustavo quer finalizar esse negócio, deixar redondinho? O Gustavo quer ter mais loja? O que o Gustavo quer empreender em outras categorias? O que o Gustavo quer? E assim, eu comecei muito novo, né? Eu falei que comecei tem 25 anos só. Tem muita coisa para vir pela frente aí. Isso aí. Graças a Deus, hoje a gente tem uma loja, né? Uma loja bem estruturada, né? Que tem bastante cliente aí fiel, uma galera bem bacana trabalhando. Mas a gente não quer parar por aqui, né? Mas assim, eu sou muito consciente, como eu te falei lá no início da conversa, a gente tem que fazer tudo por etapa, né? Não adianta a gente querer atropelar, fazer as coisas e isso aí dá ruim, né? No final. Assim, a gente pretende sim abrir novas lojas, mas sim, quando a gente estiver muito preparado. Acho que assim, dizer 100% aqui, acho que é como você falou, é muito difícil. Você ter 100% de controle, sempre tem algo para fazer, você tem que fazer manutenção diária, aí investe uma parte aqui, investe uma parte ali. A gente conseguiu comprar um terreno aqui do lado, tem uma novidade, vai ter área kids. Vamos fazer área kids aqui no segundo andar, uma expansão no caso, né? Estamos ampliando a cozinha, enfim. Conforme vai passando o tempo, vai aparecendo as oportunidades, a gente tem que... Então assim, 100% é muito difícil a gente conseguir. Então se a gente for esperar o 100% para a gente avançar para outras lojas e tal, nunca vai. Mas então tu tem o desejo de ter outras lojas. A gente tem o desejo de abrir outras lojas, mas a gente está esperando exatamente ter um controle maior. Não, mas eu parabenizo essa cautela sua, porque eu fui um dos empreendedores às pressas. Abri a primeira depois de 1 ano e meio, tipo... coisa que começou eu e minha irmã sem um funcionário, 1 ano e meio depois 30 funcionários. Então assim, eu falei, caraca, se uma loja tá assim, meu irmão, quero ir pra segunda. Abri a segunda, não tinha experiência,
abrindo um local que foi um negócio totalmente diferente do primeiro. Então, assim, eu sou muito cauteloso, né? Foi uma loja que a gente abriu e fechou. Então, assim, gastamos dinheiro pra caramba. Então, essa cautela eu te parabenizo, porque foi algo que hoje depois de anos empreendendo, eu olho e falo, putz, agora eu entendo que eu deveria ter sido mais cauteloso. Sim, entendeu? Porque, assim, ainda mais o Bar do Bill aqui, tem hoje 60 funcionários. Então, se eu for abrir algo, eu tenho que abrir algo assim, não qualquer coisa. Exato, assim, qualquer é um ponto, local bacana. Entendeu? Tem que ser algo muito pensado, muito planejado. Mas assim, é um desejo, né? E se Deus abençoar a gente, vai se tornar realidade, se Deus quiser. Amém. Show de bola, meu amigo. Um prazer, tá? Eu que te agradeço aí ter aceitado o convite. E Demorou pessoal, um pouquinho, mas saiu. vocês viram o vídeo da comida aí, vem conhecer o Bar do Bill, tá? Show de bola. Show, valeu. É isso.